Como usar todos os conectores temporais em alemão com exemplos práticos. O que são conectores temporais? Als, wenn, nachdem, solange, während. Inclusive, muita gente tem dúvida. Devo usar als ou wenn? A gente vai matar isso logo de cara no começo desse nosso encontro aqui. Mas tem, por exemplo, duas palavras que significam enquanto. Während pode significar enquanto. Solange pode significar enquanto também. E aí, você vai usar qual das duas palavras? A gente então vai entender todos os detalhes sobre isso. E aí é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Hoje você vai entender de uma vez por todas, você vai aprender todos os conectores temporais contextualizados em frases úteis, que você sabe muito bem que é meu foco. Fala, grande Michel, como é que você tá? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Provavelmente. Vamos começar então aqui. Sem muita chorumela. Vou pegar aqui meu troço. O tema de hoje é esse aqui em alemão. Ó. Se você que gosta de consultar outras fontes, se você eventualmente tem uma gramática em casa, o tema é esse aqui, ó. Temporalsätze. Você pode traduzir como frases temporais ou mesmo orações, já que essa palavra também significa orações, né? Orações temporais. São várias palavrinhas, vou te mostrar aqui quais palavras a gente vai estudar hoje, justamente para você não sair da live. A gente vai estudar als, wenn, seitdem, bevor, nachdem, bis, sobald, solange, während, sowie. A gente vai estudar uma por uma, então não sai da live para você não ficar sem a explicação que você tanto precisa para falar alemão direito. Paula falou que me viu pessoalmente. Onde você me viu pessoalmente? Eu acho que eu sei onde é que foi, mas fala aí pra eu saber se foi mesmo. Então, a primeira palavra que a gente vai trabalhar aqui, gente, é a palavra als. O que significa als em alemão? Né? Muita gente sabe que als significa quando. E a palavra wenn também pode significar quando. Então, quando você quer falar quando em alemão, qual das duas você vai usar? E aí, o bizu é muito simples. É muito simples de resolver isso. A palavra als é sempre para alguma coisa que aconteceu no passado e ficou no passado. É um acontecimento ou fase única que ficou lá no passado. Por que é importante eu falar para você de fase? Porque às vezes a gramática traz para você assim: não, als é para um acontecimento, para algo que rolou uma vez só no passado. Aí você fica pensando só em acontecimento único, né? Por exemplo, quando eu estive na Itália no ano passado, eu fiz isso, aquilo, outro. Aí beleza, usa als. Só que aí é muito importante você ter um esclarecimento mais profundo para entender que não é só acontecimento único no passado, mas também uma fase única. Quer ver um exemplo de fase única? Infância. Quando você era criança. Quando você era criança, não é um acontecimento único. Não é como, eu fui na padaria naquela data, e naquela data que aconteceu aquela catástrofe, aquele problema. Isso é acontecimento único. Mas a sua infância não é um acontecimento. A sua infância é uma fase. Só que é uma fase que ficou no passado. Se você é adulta hoje, eu não tenho criança assistindo isso aqui, então todo mundo aqui teve uma infância, essa infância é uma fase que aconteceu. Então, se você quiser falar assim, quando eu era criança, esse quando tem que ser als, porque está se referindo a algo que está no passado, ficou lá e é uma fase. Então, als é para fase ou acontecimento único que ficou no passado, beleza? Então, quando você fala assim, velho, quando eu vou para Colônia é a cidade que tem do lado aqui, né? Quando eu vou para Colônia, eu costumo ir no café tal. Jamais vai ser als aqui. Por quê? Porque você está falando de algo que eventualmente você faz, né? Que quando você vai para lá, você vai nesse café. Quando eu era adolescente, aqui tem que ser als. Por quê? Porque é uma fase única no passado. Não pode ser wenn de jeito nenhum. Vire, mas wenn não dá para usar nunca no passado? Dá para usar no passado. Mas com coisas que aconteceram mais de uma vez no passado. Percebe? Bora para os exemplos para você entender a lógica aqui do negócio? Als ich nach Deutschland gekommen bin, lebte ich einen Monat
auf dem Land. Essa é bem legal, né? Ó, então, quando... Volta! Ó que massa. Quando eu mudei para a Alemanha, quando eu cheguei na Alemanha, als ich nach Deutschland gekommen bin, cheguei. Quando eu cheguei na Alemanha, eu morei onde? Na roça por um mês. Eu morei um mês na roça. Als ich nach Deutschland gekommen bin, quando eu vim para a Alemanha, eu morei um mês na roça. Preste atenção. Por que esse quando aqui é com als e não com wenn? Cara, tu tá falando da primeira vez que tu veio para a Alemanha. Quando você veio para cá, o que aconteceu ali naquele começo? Você morou um mês na roça. Percebe? Tem que ser als. Als ich ein Kind war ich etwas pummelig. Então, quando eu era uma criança, eu era um pouco gordinha, um pouco cheinha ou um pouco cheinho. Cara, tem que ser als aqui esse quando. Quando eu era uma criança, não pode ser wenn. Por que não? Fase única no passado. Você foi criança uma vez só. Fase única no passado. O que é que a gente tem ainda aqui, ó? Deixa eu ver outros exemplos que eu separei para vocês. Agora com when. Vamos lá. Dá para usar when no passado? Dá. Quando aquilo ocorreu mais de uma vez no passado. E é muito comum, não é obrigatório, mas é muito comum usar a palavra immer. Usar a expressão immer wenn. Você junta as duas. Então a gente vai falar de passado aqui, só que aconteceu com frequência. Immer wenn ich Deutsch sprechen wollte, war ich zu nervös. Então, sempre que. Você pode traduzir como sempre que. Embora, não é que wenn significa que, mas a expressão, as duas, você pode traduzir assim. Immer wenn, sempre que. Immer wenn ich Deutsch sprechen wollte, sempre que eu quis falar alemão, ou seja, passado, sempre que eu quis falar alemão, eu ficava muito nervoso ou muito nervosa, ou nervosa demais. Percebe? Então aqui, aconteceu mais de uma vez no passado. Então, immer wenn. Outro exemplo. Immer wenn mich etwas gefragt hat, habe ich es nicht verstanden. Então, sempre que ele me perguntava algo, eu não entendia. Então, aqui ele perguntava, ele não perguntou uma vez só. Ele perguntava com uma certa frequência. E lá no começo você não entendia direito, você pode falar essa frase. Pegou? Beleza. Ravili, você falou então agora aí que when a gente também pode usar para... Significa quando, a gente pode usar para passado, quando aquilo aconteceu algumas vezes, ou mais de uma vez. When, então, pode ser usado para o presente e para o futuro, né? Já que a gente não consegue usar para um fato presente ou futuro. Exatamente isso aí. Então, olha só essas frases aqui, ó. Wenn das Essen fertig ist, können wir essen. Quando a comida estiver pronta, a gente pode comer. Aqui tá tranquilo. Quando, a gente pode usar when aqui, frase no presente, falando ali, né, a mulher que está cozinhando, está falando, quando a comida estiver pronta, a gente pode comer. Aqui, citando um outro fato, wenn im Mittelpunkt steht, fühlt sich wohl. Então, quando ele está no centro das atenções, ele se sente bem. Então, uma pessoa que gosta de atenção. Ich gehe nach Hause, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Então, eu vou para casa quando eu estou... ich gehe nach Hause, wenn ich mit der... Eu vou para casa quando tiver terminado de trabalhar. Seria uma tradução livre, né? Então, olha que interessante. Wenn aqui está falando do presente. Né? Eu vou para casa quando eu estiver pronto aqui do trabalho. Ou pronto. Ou immer wenn, né? Immer wenn ich in der Natur bin, fühle ich mich entspannter. Aqui agora o immer wenn não está sendo usado para algo regular no passado. Está falando de um fato. Então sempre que eu estou na natureza, eu me sinto mais relaxado. Sacou? Então você vê que não dá para usar als. Percebeu então a diferença entre als e wenn? Você vai por exclusão. Na dúvida, vá por exclusão. Foque em als primeiro, que é mais fácil. Beleza, als aqui eu já mato. Deixa eu ver se nessa frase aqui, se ela tem a ver com um acontecimento único ou fase única no passado. Se tiver a ver, é als e acabou. Bora fazer, a gente pode inclusive até fazer um exercício aqui agora. Vamos lá. Na opinião de vocês aqui,
A gente vai completar essa frase com als ou wenn. Responda a partir de agora. Tchanarã, ich 20 Jahre alt war, habe ich in Brasilien gewohnt. Você vai colocar no começo aqui als ou wenn, para esse sentido de quando. E aí? Queiroz respondeu, quem mais? Marcela também. Daya. Non das. Respondeu também. Kelly também. Exatamente. Por que tem que ser als? Cara, você só teve 20 anos uma vez. Quando eu tinha 20 anos, eu morava no Brasil. Isso aqui é uma fase. 20 anos não durou um dia, né? Então, uma fase única no passado. Essa fase não existe mais. Então, isso aqui é als. Então, beleza. Tá claro para vocês, a gente pode dar prosseguimento. Vamos para cima. Uma informação importante, as palavras que a gente está trabalhando hoje, elas são chamadas de conectores ou conjunções. São palavrinhas que você utiliza para unir orações. Para unir pedaços de frase, na linguagem simples, para unir pedaços de frases, você usa essas palavrinhas, você vai usar elas num contexto temporal, você vai entender por quê. Na verdade, você está vendo aqui agora, né? A palavra quando, você usa para um contexto temporal. Quando eu morava não sei aonde, tem a ver com tempo, né? Quando. Beleza. Só que tem outras palavras que a gente vai trabalhar aqui, que também são usadas no contexto temporal, por isso que são chamadas de conectores temporais, e todas essas palavras formam Nebensatz. Significa que quando você usar essas palavras, você vai ter que colocar o verbo que entraria na segunda posição, você vai ter que jogar ele lá para o final da frase, tá? Então, eventualmente você já estudou, por exemplo, que a palavra wenn forma Nebensatz, que a palavra das, D-A-S-S, forma Nebensatz, só que tem várias outras palavras que formam Nebensatz em alemão, e nessa aula aqui, todas essas palavras formam Nebensatz, beleza? Então, a próxima vai ser seitdem, beleza? Significa desde que. Então, significa desde que, formam a Nebensatz, e tem a ver com tempo, né? Desde que eu, trabalho aqui, eu conheci muitas pessoas legais. Então, seitdem ich hier arbeite, habe ich viele nette Leute kennengelernt. Então, desde que eu trabalho aqui, conheci muitas pessoas legais. Então, essa palavra aqui que está no começo significa desde que, e logo depois vem sujeito. Desde que eu, poderia ser desde que ele também, assim por diante. E lembra que ela forma uma Nebensatz. Só o fato de você usar ela, você já tem que montar a estrutura da frase, vai ser com o verbo no final. Beleza? É isso que é a palavra que tem esse poder. É ela que está mandando no rolê aqui. Próximo exemplo. Seitdem ich dich kenne, denke ich nur noch an dich. Isso aqui é quando você quer se declarar para a pessoa, você fala, porra, desde que eu te conheço, eu só penso em você. Misericórdia, você não sai da minha cabeça. Seitdem ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich sie nicht mehr gesehen. Desde quando eu mudei para a Alemanha, eu não a vi mais. Quem é? Uma prima sua, eventualmente, que mora lá no interior de Minas Gerais, que você nunca mais a viu, ou um parente seu que desde quando você mudou para a Alemanha, você nunca mais a viu, você pode falar essa frase aqui. Beleza? Vamos para a próxima palavrinha, que também é um conector temporal, que é bevor. Bevor. Bevor ich zur Arbeit gehe, olha só que também é um conector que forma Nebensatz, né? Claro que esses conectores, não só com essa palavra, tá? Mas os outros também, você pode iniciar a frase com eles, ou eles podem ficar, obviamente, depois da vírgula, né? Você pode começar com a Hauptsatz, depois da vírgula você pode usar esses conectores também. Mas aí depende muito do contexto, às vezes combina mais se está no começo, às vezes combina mais se está depois da vírgula, depende muito da palavra e do que você quer dizer, da ênfase que você quer dar. Bevor ich zur Arbeit gehe, então antes de eu ir para o trabalho, bringe ich die Kinder zur Schule. Então levo as crianças para a escola. Ich möchte dir was sagen, bevor ich gehe. Então eu gostaria de te dizer um negócio antes de eu ir. Ich möchte dir was sagen.
Aqui é uma abreviação de etwas, mas no dia a dia é muito falado assim, né? Ich möchte dir was sagen, bevor ich gehe. Gostaria de te dizer um negócio antes de eu ir. Bevor ich es vergesse. Ó, frasezinha pronta. Antes que eu esqueça, bevor ich es vergesse, du musst noch die Kinder von der Schule abholen. Você ainda tem que pegar as crianças da escola, viu? Você falando isso com seu marido, por exemplo. Beleza? Bora pro próximo conector. São vários, então a gente vai descendo um cacete aqui. Próximo conector é Nachdem. Nachdem. E com esse conector tem uma parada interessante que me deu um nó. Quando eu estava aprendendo alemão, eu tive uma discussão com minha primeira namorada, porque ela usou Nachdem e ela usou de uma forma que não faz sentido em português. E eu questionei, né? Falei, cara, mas não faz sentido o que você está falando, porque essa frase deveria estar no presente. Ela não está errada, não? Ela, não está errada, não. É assim que a gente fala. Eu falei, mas está no passado, você está falando, ela deveria estar no presente, não está fazendo sentido. Ela não sei te explicar gramaticalmente, mas tá certo o que eu tô falando, é assim que a gente constrói. Não sei explicar, mas é assim. Eu falei, que doideira. Que doideira. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, Nachdem ich die Kinder zur Schule gebracht habe, gehe ich nach Hause. Então você pode usar essa frase, olha só que louco, de uma maneira genérica para falar o que é que você faz depois de levar as crianças para a escola. Então olha só como é que a gente constrói em português. E aí, pegar alguém que entrou, Julie, né? E aí, Julie, o que é que você costuma fazer de manhã ali e tal, mais ou menos umas 7 horas? Em português é o que a gente fala. Julie, né? Julie fala assim, então, amiga, depois que eu levo as crianças para a escola, eu vou para casa. Ou eu vou para academia, não importa. O importante é esse começo. Depois que eu levo as crianças para a escola. Em português, isso está em qual tempo? Depois que eu levo. Está no presente. Não está no passado. Depois que eu levei. Porque se a Júlia fala no passado, ô fulana, depois que eu levei as crianças para a escola, eu vou para casa. Em português fica mó estranho. Depois que eu levei, mas não estou entendendo. A gente costuma falar no presente aquilo que a gente faz com regularidade. Ó, depois que eu levo as crianças para a escola. Então, velho, normalmente, quando eu vou para a academia, eu levo não sei o que lá junto. Então, ó, quando eu vou, tá no presente, sacou? Só que alemão é muito louco, porque quando você usa essa palavra Nachdem, ali onde... Na Nebensätze que você vai formar com Nachdem, ela tem que estar num tempo que ela... Como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais clara? O tempo verbal, na frase, na Nebensätze com Nachdem, ele é um nível anterior no tempo ao acontecimento que vai estar na Hauptsatz. Eu vou explicar. Se você fala assim, ó, se você usa o Perfect, então imagine uma linha do tempo. Imagine a linha do tempo. Você tem no meio o presente, você tem na ponta o futuro. E você tem aqui nessa ponta de cá o passado. Então, passado, presente, futuro. Considerando o presente, o que é que está no nível anterior no tempo em relação ao presente? Passado, né? O que é que está no nível acima? Futuro. Beleza. Olha só que loucura. Quando você usa a palavra Nachdem, aí se você constrói a frase no tempo perfect, que é o passado alemão, depois da vírgula, você vai ter ali, por exemplo, um outro pedaço de frase. Esse outro pedaço de frase vai ter que estar no presente, por exemplo. Ou se você, na frase com Nachdem, estiver utilizando o presente, no outro pedaço de frase você já vai ter que usar o futuro. Isso é uma doideira. Então, em alemão, é como se eles falassem assim, ó. Depois que eu levei as crianças para a escola, vou para casa. Peraí, depois que eu levei as crianças para a escola, vou para casa. Não está fazendo sentido. Mas em alemão é assim. Nachdem ich die Kinder zur Schule gebracht habe, gehe ich nach Hause. Essa frase é para falar de uma coisa comum que a pessoa faz. Ela está só narrando o que é que ela costuma fazer ali no meio da semana. Depois que eu levo as crianças para a escola, eu vou para casa. Agora, eu como professor, se eu estou dando uma aula ali, estou preparando material para essa aula. É muito louco se eu traduzir assim, né?
A pessoa fala assim, que doideira, em português tá estranho, né? Depois que eu levei as crianças para a escola, eu vou para casa, pelo menos para mim sou estranho em português. Em alemão é super comum, porque é uma regra muito específica da palavra nachdem. Então, olha só. Nachdem die Kinder ins Bett gegangen sind, können wir uns endlich einen Film anschauen. Olha que doideira, presta atenção. Considerando que está escrito até a vírgula, está escrito num tempo verbal chamado de perfect, que eu acredito que a maioria aqui conheça. Beleza. Aqui é a mãe falando pro pai, ou seja, pro marido, de uma coisa que nem aconteceu ainda. Ela tá falando só o seguinte, a mensagem dela. Depois que as crianças forem dormir, a gente pode finalmente assistir um filme. Ela tá falando uma parada que nem aconteceu ainda. Só que a construção em alemão é assim, velho. Nachdem die Kinder ins Bett gegangen sind, können wir uns endlich einen Film anschauen. Aí você olha para isso aqui e pensa, que doideira. Em português a tradução para isso aqui é a seguinte. Depois que as crianças foram para a cama, a gente pode finalmente assistir um filme. Se isso faz sentido para alguém aí em português, beleza. Para mim fica estranho em português assim. Só que em alemão é super normal falar assim. Não só normal, como correto. Se ligou no que eu tô querendo dizer? Nachdem du die Kinder zur Schule gebracht hast, kannst du die Einkäufe erledigen. Aqui da mesma forma. O caboclo lá, o marido, nem saiu de casa ainda, por exemplo. Aí a mulher chega para ele e fala assim, então, depois que você levar as crianças para a escola, você pode resolver ali a questão das compras do supermercado? Então, mas olha só que louco, até a vírgula a gente está usando um tempo verbal no passado, depois da vírgula tá no presente. Porque é uma regra da gramática que quando você usar a palavra nachdem, na frase ali, na Nebensatz, onde tem a palavra nachdem, você tem que colocar num tempo verbal anterior ao tempo verbal depois da vírgula. Quem é iniciante no alemão deve estar coçando a cabeça agora, mas esse aqui é para quem tem nível B1, beleza? Vamos lá, próximo exemplo. Nachdem wir mit dem Frühstück fertig sind, räumst du die Küche auf? Então, dá para ser assim também. Né? Então, depois que você tiver... depois que a gente tiver pronto com o café da manhã, você arruma a cozinha. Nesse caso aqui está presente. Pode, não tem problema não. Beleza. Então, a regra principal de Nachdem é que eu falei para vocês, que normalmente vai estar um nível anterior no tempo ao que está escrito na Hauptsatz. Depois a gente tem aqui a palavra, qual é a próxima? Bis. A palavra bis é muito de boa, né? Bis até, a gente mata rapidinho. Ich warte, bis du wieder gesund bist. Então você chamou seu colega alemão para sair, ele falou, cara, não posso porque eu estou doente. Você fala, não tem problema não, a gente pode sair numa semana seguinte. Aí você fala, não, ich warte, bis du wieder gesund bist. Vocês estão querendo fazer um rolê muito específico, só que aí ele tá doente. Aí você fala, não, tem tranquilo não, tá tranquilo, eu espero até que você esteja de novo saudável. Lembrando que bis aqui tá formando uma Nebensatz, por isso que o verbo tá no final. Ich bleibe bei den Kindern, bis sie eingeschlafen sind. Então vou ficar aqui com as crianças até eles dormirem. Até elas, né? As crianças, então até elas dormirem. Então, bis até, sem mistério. Kannst du dich bitte um die Kinder kümmern, bis ich mit dem Kochen fertig bin? Você pode, por favor, cuidar das crianças até que eu esteja pronto ou pronta com o cozimento? Peraí que eu tenho que pensar para traduzir, senão eu vou traduzir muito rápido. Kannst du dich bitte um die Kinder kümmern? Você pode, por favor, cuidar das crianças? Bis ich mit dem Kochen fertig bin. Até que eu esteja pronta com o cozimento. Tradução mais ao pé da letra, mas o sentido é esse. Até que eu termine de cozinhar. Bis não tem mistério, show de bola. A gente vai entrar daqui a pouquinho numa parada muito louca, velho. Que é a diferença de Solange e Während. Mas antes disso, a gente vai trabalhar a palavra sobald. Sobald significa assim que. É assim que uma parada acontecer, aí vai rolar uma outra coisa. Olha que interessante. Ich sage dir Bescheid,
sobald ich reinkomme. Então, eu te aviso assim que. Sobald, assim que. Eu te aviso assim que eu entrar. Entrar onde? Pode ser em casa, que normalmente em casa, né? Então, ich sage dir Bescheid, sobald ich reinkomme. Eu te aviso assim que eu entrar. Quando é que rola isso aqui? Você vai usar isso aqui quando, por exemplo, ser mulher, tá com uma pessoa, aí você vai embora sozinha para casa, a pessoa fala assim, pô, você pode me avisar quando você entrar e tal, tudo mais? Aí você avisa, você fala isso. Ich sage dir Bescheid, sobald ich reinkomme. Eu te aviso quando eu entrar. Não entendi o porquê a última frase está no passado. Qual frase? Kannst du dich bitte um die Kinder... Não está no passado, não, está no presente. A última frase está no presente. Beleza. Ich gehe schlafen, sobald ich fertig bin. Imagina lá, você está trabalhando, você está morto de sono já, ou morta de sono, só que você fala, não, vou ter que terminar isso aqui hoje ainda, senão vai dar merda. Então, ich gehe schlafen, eu vou dormir, assim que eu estiver pronto ou estiver pronta. Então, sobald, assim que. Assim que uma coisa rolar, outra coisa automaticamente vai acontecer, porque é o que você programou e tal. Você falou a penúltima? Ich bleibe bei den Kindern, bis sie eingeschlafen sind. Pois é, eu vou ficar aqui com as crianças até que eles dormiram. É normal também com bis, aquela construção que rola com Nardem. De você colocar no passado, e esse passado não faz sentido em português, mas faz sentido em alemão. Sobald não é uma Nebensatz, forma, né? Então, é porque você entrou por agora na live, né? Mas as palavras de hoje, todas elas, esses conectores, formam Nebensatz. Nebensätze, no plural, né? Outro exemplo com sobald. Sobald die Wäsche fertig ist, assim que a roupa estiver pronta, que você botou para lavar, kannst du sie bitte aufhängen? Aqui você também falando pro seu marido, ou alguém que você conheça, pode ser sua esposa, enfim. Assim que a roupa estiver pronta, você pode, por favor, pendurar? Então, sobald não tem tanto mistério. Agora aqui vai ser massa. Aqui vai ser interessante para eu falar para vocês da diferença entre solange e während. Olha só. Solange significa enquanto. Während, um dos sentidos pode ser durante também, principalmente quando é preposição ali do genitivo, mas a gente não está usando während hoje como preposição do genitivo, a gente está usando como conjunção. Então depois normalmente não vem substantivo, depois como conjunção normalmente vem um sujeito. Beleza. Então, solange significa enquanto, na aula de hoje. Während também significa enquanto. Mas e aí, como é que eu vou saber usar? O lance é o seguinte, a palavra solange é aquele enquanto que tem a ver com... Obviamente, tem a ver com a duração. Mostra que a duração de uma ação depende da duração da outra. Vou explicar. Tem uma condição aí, olha só. Se eu falo assim, ó, enquanto o sol estiver raiando aqui, a gente pode ficar curtindo o churrasco do lado de fora. Então, ó, enquanto o sol estiver raiando, vou pegar até uma frase bem mais assim fácil de entender. Enquanto o sol estiver raiando, eu posso ficar aqui tomando sol na beira da piscina. Óbvio, né? Se o sol for embora, como é que você vai pegar sol sem sol? Então, enquanto o sol estiver raiando ou brilhando, eu vou ficar na beira da piscina aqui pegando um bronze. Então, esse enquanto uma coisa está acontecendo, eu estou aproveitando a duração daquilo e fazendo uma outra coisa. Então, o solange é esse enquanto condicionado a um acontecimento. Vou dar outro exemplo. Velho, eu tenho que resolver isso enquanto eu ainda estou de férias. Se minhas férias acabarem, não consigo resolver mais. Até porque o prazo para eu resolver é até o último dia das minhas férias. Quando acabar minhas férias, eu tenho que já entregar esse resultado aqui. Então, olha só que interessante esse enquanto. Eu tenho que resolver isso enquanto ainda estou de férias. Então, olha só que um acontecimento uma ação depende da outra. Como assim? Resolver a parada é uma ação. Resolver. Só que eu só posso resolver enquanto eu ainda estou de férias. Então esse enquanto está condicionado. Um outro exemplo. Velho, enquanto você for preguiçoso desse jeito, você não vai aprender alemão não. Alemão tem que estudar todo dia. Tem que ter frequência.
que é mais importante do que intensidade. Então, olha só, enquanto você for preguiçoso assim, ou preguiçosa, você não vai aprender alemão. Então, esse enquanto tá falando o seguinte, ó, enquanto perdurar essa parada aí, essa outra parada não vai acontecer. Ou vai acontecer, né? Eu posso falar, enquanto você for preguiçoso, você vai continuar tendo dificuldade em aprender alemão. Né? Então, claro que depois pode ser uma frase positiva ou negativa, depende de como você vai construir o raciocínio. Mas, esse enquanto condicional, em alemão é solange. Já a palavra während, que também você pode traduzir como enquanto, é o enquanto que só foca na simultaneidade de alguma parada, de duas ações ali que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas elas não são dependentes da outra. Não é que uma tem que acontecer para a outra acontecer. Se chegar para você e falar assim, ó, ô Hannah, enquanto eu trabalho, você pode levar as crianças na escola. Esse enquanto eu trabalho, eu falo, ó, enquanto eu trabalho, você pode levar as crianças na escola. Envolve simultaneidade? Envolve. Beleza. Então a Hannah leva as crianças na escola enquanto eu estou executando o trabalho. Mas uma coisa não depende da outra. Aqui você vai usar o während. O enquanto que a outra atividade não depende do que eu estou fazendo. Outro exemplo. Enquanto você arruma a cozinha, eu coloco a mesa. Não depende uma coisa da outra. Eu posso falar também, enquanto você arruma a cozinha, eu vou relaxar, vou ficar de boa aqui, se vira. Doideira, né? Eu não faria isso, mas enfim. Ou enquanto você arruma a cozinha, eu vou guardando a louça. Uma coisa não depende da outra. Mas você usa aqui o während só para mostrar uma simultaneidade. Duas ações estão acontecendo no mesmo período. Já o solange no caso que eu tinha explicado antes. Um acontecimento depende do outro. Vou falar de novo só para fortalecer o raciocínio. Enquanto tiver sol, a gente fica do lado de fora. Quando o sol se for, a gente não vai ficar mais do lado de fora. Tá vendo que uma ação depende da outra? Então tem uma condicional aí, que é o solange. O solange é esse enquanto tal coisa está acontecendo, automaticamente essa outra coisa também vai acontecer. Caiu esse acontecimento onde está o solange, caiu o outro acontecimento. Sacou? É isso. Posso dizer se tiver dois sujeitos na frase uso während? Não, porque pode ter mais de dois sujeitos. Não vai nesse raciocínio. Vai no raciocínio, eu uso während como conjunção quando eu quero falar enquanto, e aí envolve só ações simultâneas, que não dependem uma da outra. Sacou? Cuidado, porque a depender da crença que você internaliza, ou do conceito que você internaliza, você pode estar indo por um mau caminho, sacou? Então vamos lá, ó que massa. Solange die Sonne scheint, können wir draußen spielen. Então olha que massa. Enquanto o sol estiver brilhando, a gente pode brincar do lado de fora. Se cessar o sol, que a brincadeira do lado de fora vai acabar. Bahia, gostei do sobrenome aí, Bahia. Uma ação condicionada a outra, exatamente. Solange envolve uma ação condicionada a outra. Ich muss das erledigen, solange ich noch Urlaub habe. Então eu tenho que resolver isso enquanto eu ainda tenho férias. Acabou minhas férias, fudeu, deu merda. Aqui, ó. Solange du so faul bist, wirst du keine Beförderung bekommen. Então, poxa, enquanto você for tão preguiçosa ou tão preguiçoso, você não vai receber nenhuma promoção do trabalho, né? Beförderung é essa promoção do trabalho, de melhorar o cargo, ganhar mais e tal. Solange die Kinder schlafen, enquanto as crianças estão dormindo, sollten wir uns ein bisschen ausruhen. A gente deveria descansar um pouquinho, né? Estamos só o pó da rabiola aqui. Pegou? Solange, super tranquilo. E o während, na verdade, são ações simultâneas em que uma não depende da outra. Estou usando só esse enquanto aqui para mostrar que está acontecendo ao mesmo tempo. Während ich arbeite, kannst du die Kinder zur Schule bringen. Aqui nem é uma pergunta, é uma afirmação mesmo, é uma sugestão, né? Enquanto eu trabalho, você pode levar as crianças para a escola. O que você acha? Während du die Küche aufräumst. Então, enquanto você arruma a cozinha, werde ich den Tisch decken. Vou pôr a mesa. Kannst du die Kinder baden, während ich die Wäsche mache? Então, você pode
dar banho nas crianças enquanto eu lavo a roupa, sacou? Aqui na real nenhuma ação está condicionada à outra. Não há esse condicionamento. Mas trata de uma simultaneidade, o Während ali. O que a gente tem aqui ainda? Sowie. Sowie é muito de boa. Significa bem como. Você vai usar o sowie para conectar elementos. É semelhante em português, ao português assim como, ou mesmo esse e de adição, né, que adiciona coisas. Então, bora para o primeiro exemplo aqui. Dies ist die Kantine für Mitarbeiter sowie Gäste. Então, essa é a cantina para trabalhadores, bem como, aqui não tem a palavra para, não há necessidade, bem como para, e o Gäste aqui, visitantes. Ich bringe das Brot sowie die Milch mit. Então vai ter um piquenique, aí você fala o que é que você vai levar para o piquenique. Você fala assim, então, eu vou levar o pão, bem como o leite. Ravile, essa construção, ela é muito usada assim no dia a dia. Na real, vai simplificar, igual a gente faz em português, a gente não usa muito esse assim como, bem como. Vão simplificar. No dia a dia o alemão vai simplificar e vai usar und. Ich bringe das Brot und die Milch mit. Então no lugar de sowie, usa só und e está resolvido. Mas é importante você saber que essa palavra existe, que há a possibilidade de usá-la para que você amplie seu entendimento do idioma. Próximo exemplo. Die Kinder sowie die Erwachsenen hatten viel Spaß auf der Party. Então as crianças, bem como os adultos, se divertiram muito na festa. Beleza? Então, o que é que a gente trabalhou hoje aqui, ó? Vamos subir esse porradão todo. Ó, o que é que a gente trabalhou hoje? Todas essas palavras aqui, ó. Als, quem chegou do meio pro final perdeu um monte de coisa, né? A gente estudou als, wenn, e aí, obviamente, a gente entendeu qual é a diferença entre essas duas palavras. Depois, seitdem, bevor, nachdem, bis, sobald, solange, während, e a gente separou ali, a gente diferenciou bastante solange de während, e por último a gente trabalhou sowie. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas aí, e a gente vai se encontrar na quarta-feira. Inclusive na quarta-feira, quem aí não gosta do idioma alemão, estuda porque se sente obrigada a fazer isso, ou obrigado, e desejaria aprender a gostar para facilitar o processo. Quando você faz uma coisa que você gosta, obviamente isso facilita muito você sentar a bunda na cadeira para estudar. Quem aí não gosta do idioma, fala eu. Quem não gosta do idioma, fala eu. Marlene falou que ama. Ribaia falou muito obrigado. Por nada, tamo junto. Quem aí não gosta do idioma? Stefane é uma delas. Marlene falou que ama, mas só não fala corretamente. Aparecida gosta muito. Porque, olha só, na quarta-feira eu vou convidar alguém de vocês pra gente bater um papo ao vivo, só que com um tema já pré-estabelecido. Eu quero convidar alguém que não gosta do idioma, tipo aí o Toninho, ou então o Corrêa, que não gosta, mas que precisa, o Corrêa ou a Corrêa, né? Mas que precisa aprender o idioma. E aí eu vou trazer aqui estratégias no bate-papo ao vivo na quarta-feira, eu vou trazer estratégias, né, coisas que eu fiz e que ajudei outras pessoas a começarem a gostar do idioma, sacou? Porque a gente começa a gostar quando a gente entende como é que funciona, quando a gente começa a aprender de verdade. Vou dar um exemplo. Eu odiava a declinação de adjetivo. Odiava a declinação de adjetivo. Eu passei a gostar pra caralho quando eu dominei o troço. E eu só dominei porque eu fiquei ali tentando encontrar padrões na tabela de declinação e fiquei tentando entender como é que eu conseguiria aprender aquele troço. E aí eu apliquei algumas técnicas que eu posso falar para vocês depois, que me fizeram dominar o assunto, declinação de adjetivos, e me fizeram passar a gostar muito do assunto. Porque eu não entendia, quando eu fazia curso de alemão, lá 8 anos atrás, o professor, ele passava um monte de folhinha
pra gente declinar adjetivo. Eu odiava aquela tarefa. E ficava tentando encontrar padrão, às vezes encontrava alguns padrões, errava em outros, que desgrama e tal, ficava puto. Mas aí depois que eu dominei o tema e comecei a acertar tudo, viciei. E hoje eu gosto muito do tema, saca? Por quê? A gente... Não vou dar spoiler, não. Na quarta-feira a gente vai conversar sobre isso. Então eu vou convidar alguém que não gosta do idioma pra gente bater um papo ao vivo. Eu vou passar estratégias pra pessoa começar a gostar, beleza? Então, quem não gosta do idioma, já me manda um direct que a gente pode fazer esse combinado de na quarta-feira você entrar comigo ao vivo. Mas não pode furar. Se você, né, fecha um compromisso comigo, depois lá na hora se fura, aí é foda. Tem que ser alguém que tem compromisso, que vai colocar na agenda e que na quarta-feira, às 20 horas, horário da Alemanha, vai bater um papo comigo. Essa pessoa não gosta do idioma e vou passar estratégias para a pessoa gostar do idioma, beleza? Então a gente se vê no direct. Só mandar um direct para mim se você for responsável e consegue marcar, colocar na agenda e aparecer. Beleza? Se você não aparecer, eu fico puto. Gente, beijão pra vocês e até quarta-feira às 20 horas. Tamo junto.